colônia, não tinha nem nome de país, nada, né? Era uma colônia portuguesa, né? Como se fosse um lugar onde eles vinham para estruturar os meios de produção, né? Como se fosse assim, usando no popular, um fazendão da Europa, né? E de Portugal, né? E que se produzia, né? Utilizando as, as pessoas, né? Os indígenas, depois a escravização também, né? Dos africanos, né? Então, né, isso tudo é história, né? Para a gente ir tentando compreender como é que caminha, né? Essa, essa formação, né? Do povo brasileiro, né? E como é que surge a família, o papel que a família tem, né? Nesse, nesse contexto, né? E, e aqui no Brasil, é, a gente olhando, né, essa família que vem já influenciada por esses valores europeus, né, essa família mais nuclear, mais fechada, né, em comparação com a família, com a aldeia indígena também, né, e que é difícil você encontrar aldeias, etnias, né, indígenas que tenham essa palavra, né, família, né? Porque é uma coisa que ah, as pessoas vivem ali, né? Existe o grau de parentesco, os filhos, pais, né, os descendentes, os ascendentes, né? Mas não era uma coisa que tivesse que ficar marcada, né? Olha, você é essa família aí, que você se vire com os seus filhos sozinho, entendeu? E isso tem essa marca, né? Do europeu que traz essa marca já, talvez por causa desse processo de colonização, né? Já vem marcado com essa ideia das famílias isoladas, né? Isso veio crescendo e a gente chega nos nossos dias com total, quase total isolamento, né? As famílias são muito isoladas, há um cultivo, né, dos valores familiares, mas se perde, né, essa dimensão da comunidade junto, né, de existir uma comunidade, né, que não seja, digamos assim, esfacelada, né, por famílias, né. É, acho que a palavra esfacelada não é muito adequada, mas por núcleos, né, familiares muito estanques, muito fechados, né, de tal maneira que você vê uma criança na rua, né, é, sozinha, andando na rua, né, e a gente acha natural, né, que aquela criança esteja ali andando na rua, né, sozinha, sem apoio de ninguém, né, e aí vem aquela ideia, né, mas a mãe não cuidou, o pai não cuidou, alguém, alguém tinha que ter cuidado, aí não cuidaram, aí olha aí o que aconteceu, né? A culpa é deles, né? E não há um movimento no sentido de, não, peraí, essa criança, ela é filha da nossa comunidade, né? Ela é filha da nossa aldeia, né? Se não tem ninguém que cuida, todo mundo cuida, todo mundo deveria cuidar, né? Mas pelo fato das pessoas terem essa muito reforçado dentro delas essa família nuclear,
Aí vem essa ideia de que cada um que cuide de seus filhos, né? Cada um que eduque seus filhos, cada um que sustente seus filhos, né? E se não, se ninguém, se uma família não está em condições de fazer isso, a, as pessoas, a tendência das pessoas a olharem para isso como sendo, olha, isso não é problema meu, né? Ele não é meu filho, né? Por que que eu tenho que sustentar o filho dos outros, né? Essa é a expressão que usam, né? Então a gente perdeu muito, né? Perdeu quase totalmente essa dimensão da aldeia, né? De que os filhos são filhos do pai, da mãe, sim, mas eles são também filhos da sociedade, né? São também filhos dessa aldeia globalizada, né? E, e, e o que eu me pergunto é se não é a hora da gente já ir resgatar essa dimensão da aldeia, né? Então, a gente poder se aproximar e resgatar a aldeia, as aldeias urbanas, né? A gente construir laços fortes, não só o laço do pai, a mãe, o avô, a avó, os primos e que se bastem, né? A gente construir laços com outras pessoas e, e que um filho construir um agrupamento, né? Que eu estou chamando aqui de aldeia, né? Para que a gente possa estar sendo solidário, sendo para que cada criança que nasça ali naquele agrupamento, ele seja um pouco filho de todos, né? Ele é filho de todos também, né? Então, se aquele pai e aquela mãe estão tendo algum problema com aquela criança, não é dizer, esse é problema deles, né? O filho é deles, eles que se virem. Não, a gente ir lá e ver, olha, vamos aí, estamos juntos. Aí uma palavra nova aí do nosso ano 2000, né? Tamo junto, né? Então, é isso, eu acho que eu tenho muito essa preocupação, né? Então, quando alguma mãe, né, me procura para trazer um filho para o tratamento, né, eu tenho sempre essa preocupação, né, de, de resgatar essa dimensão, né, de colocar essas mães em contato, provocar algum tipo de reunião, né, para que elas possam compartilhar, né, esses problemas e irem ficando cada vez mais solidárias umas com as outras. E como é bom isso para o tratamento das crianças, é uma coisa que é gratificante, né? A gente vê isso, né? Falei demais, hein, gente? Vocês não me cortam, eu vou falar. Eu queria Vamos lá. comentar uma coisa. Não falou não, mas É, Eu queria comentar uma coisa que você foi falando. Eu fui lembrando de um livro que eu li, não sei se todo mundo já teve contato com esse livro, que é é. A Ilha. É o mesmo autor Como é da que é o nome? Não A ouvi. Ilha. A Ilha. Ah, tá. É o mesmo autor de Admirável Mundo Novo. E é um contraponto ao Admirável Mundo Novo. Então, ele escreveu Sim. Admirável Mundo Novo como uma distopia. E A Ilha é uma utopia, em que ele coloca essa sociedade assim, que não tem essa divisão. Então, cada dia a criança passava o dia na casa de uma, não era família, mas de uma constituição ali, para ver como que eram as regras, para entender um pouco mais de cada porçãozinha ali daquela ilha, mas não tinha uma coisa tão fechada, né? Semelhante ao que você falou aí em relação às tribos indígenas, né? E cada família cuidava de todas as crianças como se eles fossem assim a maior dádiva que eles tivessem, porque é a continuidade daquela população, daquele povo. Então, todas as crianças eram muito respeitadas, muito amadas em quaisquer lugares que elas estivessem. Então, as mães não tinham essa preocupação, vai na casa do fulano, o que será que acontece, o que será que, né? Se a gente fica com essas neuroses hoje em dia, justificáveis ou não, isso não cabe aqui, mas
não tinha isso. E quando eu li esse livro, eu falei, gente, que sociedade interessante, né? Que jeito interessante de conduzir. Primeiro, que não sobrecarrega ninguém. Segundo, que a criança tem muito mais noção de verdades, né? De lentes diferentes, de formas diferentes de enxergar o mundo para poder construir a própria forma, a forma dela. Né? Não fica só com aquelas regras que são impostas, aquela Constituição nuclear e tudo mais. E eu lembro que eu li esse livro e me chamou a atenção em vários pontos, mas o que mais me chamou a atenção foi essa questão de como eles criavam, como eles cuidavam das crianças de maneira coletiva. E Uhum. eu achei muito assim, parecido com o que você comentou em relação às aldeias. Né? Eu falei, nossa, será que um dia a gente vai evoluir para isso, ou voltar a ser o que era antes, né? Pelo que o senhor está dizendo. Uhum. Agora não estamos esperando para ver o que vem do silêncio, né? Uhum. Vamos vamos fazer o silêncio para ver o que aparece. Não, só estou observando, só estou ouvindo, assimilando, processando. Uhum. Aniele, como que é o nome do livro? A Ilha, né? Isso, a ilha. De- Eu não Você sei sabe muito o bem autor? então, isso que eu ia falar, eu não sei muito bem pronunciar o nome dele, é Aldo Huxley, alguma coisa assim. Ah, Acho achei que aqui, Aldous Huxley. é um nome diferente, mas Legal, eu vou deixar até de dica no nosso Instagram. Sim, que é. bom. Sempre que a gente tem Pode indicação assim, a gente deixa uma dicasinha. Esse livro é sim. maravilhoso. Eu quero que você deixe também um outro que eu tô lendo, que chama Pode Mani- falar, doutor. Manifesto Antimaternalista, da, da, Manifesto Antimaternalista. da Vera Iaconelli. Ela é Legal. maravilhosa. A Vera É é muito. maravilhosa. é, Esse livro tem a ver um pouco até com o que a Aniele estava falando lá no começo, né, dessa coisa da maternagem, né, que, isso aí é papel de mãe, né, isso aí é a mãe que faz, né, ou é a mulher, é a mulher que faz e ainda por ser mãe, é ela que faz mais ainda, né, então, e o homem com isso se exime, né, de muitas tarefas, muitas responsabilidades, né? Porque, olha, isso é coisa de é mãe que faz essas coisas, né? Então, cuidar da criança, não, né? Dar banho, não, né? Fazer comida, não. Isso é coisa de mulher, né? Então, essa coisa machista, né? Que acaba permeando, né? Os relacionamentos entre as pessoas, né? E e é muito difícil, né, para as mulheres, né, essa, essa condição de maternagem, né, porque a gente fala da maternagem, claro que tem um lado muito bom, né, e que é, que é muito bom quando a gente fala em maternagem, a mãe dando colo para o filho, amamentando, né, cuidando, né, mas essa coisa maternalista isso é outra coisa, né? É pegar isso e transformar isso numa rede que você joga em cima das mulheres e fala, ó, isso aí é de vocês, né? Isso é uma coisa maternalista, né? Que não é muito a questão da maternagem mesmo, né? Ellen e Dulcinea, tem alguma indicação de filme, de livro que vocês lembraram durante a live? Não, só estou anotando aqui, mas eu não pensei em nada. Uhum.
Tranquilo. Eu vou postar no Instagram já. Tá bom. Oh, Bom, gente, estamos chegando no final, né? Do nosso encontro. E eu acho Chegamos. que foi muito bom. Foi Muito bom. bem reflexivo hoje, né, doutor? Foi Foi? bem legal. Sim, sim, eu acho que teve uma boa participação, né? A gente conseguiu até viajar um pouco aí no tempo e pensar, né? Pensamos juntos, né? Isso é muito bom, né? Quando a gente consegue fazer isso, né? Todo mundo pensando, fazendo as suas questões, as ideias, né? É bom demais. Então, eu queria agradecer a todos, né? E, e a gente passa a palavra aí para vocês se despedirem também, Meninas, fazer rapidinho, o fechamento. antes de vocês se despedirem, eu quero deixar avisado que no dia 30, né, doutor, a gente também vai ter live. Dia 30 ou 23. Porque acabei de ver que dia 30 é véspera de feriado, né? 1º de maio. Uhum. No dia 23, geralmente teria mais aderência, quando não tem véspera de feriado. Mas a gente vai decidir, mas vai ser uma dessas duas datas. A gente vai divulgar lá no Instagram, a Bel também vai mandar o contato. E não vai ser o mesmo tema. Relacionamento pais e filhos a gente faz geralmente no começo do mês. E no final do mês a gente faz um outro tema que eu e o doutor até já conversamos. Mas a gente vai divulgar com certeza logo mais, né, doutor? Sim, estiver mais perto, né? Uhum. E eu também queria agradecer a participação de vocês. Sempre bom ver rostinhos familiares. Sempre bom vocês compartilhando coisas novas em cada live. Então, eu aprendo bastante, né? Não tenho filhos, mas aprendo bastante. E é isso, meninas. Desejo para vocês um bom resto de semana. Podem falar agora, eu já falei todos os recados. não, foi muito bom, como sempre. E eu estava com saudade, fazia muito tempo que eu não participava. Foi bem bacana. E é isso. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pedindo. Boa noite, Erlen. A doutora Aniele. Eu queria agradecer, né, de novo pelo convite, por poder participar e aqui está no papel de mãe, né? Uhum. Hoje eu me vesti do papel de mãe para poder dividir um pouquinho as angústias, as alegrias, enfim, tudo que a gente consegue conquistar, né, com a maternidade, o grande presente da maternidade. Eu falo que eu fiz faculdade, mas a pós-graduação veio depois, veio da maternidade, né? É o meu MBA, a minha pós-graduação, enfim, todas as Sim. especializações, né, que eu conquistei foi justamente com essa que é a minha primeira profissão, eu brinco, né? A minha primeira profissão é ser mãe. Então é um desafio constante, mas é um desafio que engrandece, que enriquece, que tira a gente da zona de conforto a todo momento e faz com que a gente aprenda, mas é um aprendizado que não é técnico, né? Quem está muito acostumado com o aprendizado técnico sai demais da zona de conforto, porque é um aprendizado com o coração. E Uhum. é extremamente gratificante quando a gente consegue ter presença, quando a gente consegue ter discernimento de olhar para os grandes desafios, mesmo para esses grandes desafios que a gente passa, né? E encarar como aprendizado. E sempre ter esse olhar de curiosidade e falar, o que eu estou aprendendo com isso, o que eu estou conseguindo transmitir, né? Esse pedacinho de gente está falando igual eu, olha lá, está repetindo minha frase. Eu acho muito engraçado quando a gente se depara com essas situações. Então, é muito bom ter um espaço para divisão, para a gente compartilhar esses temas, né? Eu quero agradecer a todos, e principalmente ao Dr. Paulo, Vitória, né, que organizam essas lives, que elas são extremamente importantes. Ah, obrigada, né? Eu fico muito feliz também com o feedback. Muito bom ter você também. Obrigada. Lucinéia. Eu também queria agradecer
achei assim que levou muito eu assim à reflexão, sabe? Então eu aprendi bastante e fiquei assim refletindo sobre a fala, eu achei que foi bom. Então, um aprendizado legal. Gostei, sim, parabéns. Não participei umas 2 aí porque eu tive compromisso, mas eu sempre gosto de estar participando. Acho que o senhor está de parabéns. E não só o senhor, mas todos que participam juntos, né? Porque pelo Sim, menos claro. aprende, é todo é aquele, como se diz, um aprendendo com o outro, né? Mas eu queria agradecer e muito obrigado, senhor Paulo. Bom, vamos falar tchau, então. Tchau. Vamos. Tchau, gente. Tchau, Até a gente. Boa próxima, noite. então. Boa semana. Boa noite. Boa noite.